Tropa, infelizmente tem uma notícia muito triste. Eu vou parar com o canal. Não, é claro que não, eu tô gastando, só queria chamar tua atenção. Essa obrinha aqui tá muito boa, então por favor, deixa o seu like pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. Além disso, comenta pra dar aquela moral. E se quiser ler mais um capítulo disponível, tá lá na Blade Toons. É só pesquisar pela obra Me Casei com o Dragão que Matei. Dito isso, siga meus bons. Dessa vez, a nossa obra começa falando sobre casamento. Alguém tá dizendo que o casamento com a arquiduquesa Bandrova foi decidido. Quem tá dizendo isso é o pai do Prota. E até pergunta se ele sabe o que isso significa, não sabe? Esse aí é o Ferda Rosnova, o nosso próximo protagonista. Um moleque pensa nessa história de noivado com a arquiduquesa pra um nobre. Essas palavras não eram diferença de uma sentença de morte. Tipo, diante desse pedido, só existe duas opções. Ou você recusa o noivado e é expulso da família, ou aceita e é morto. Ah, mas por que você é morto por se casar? Calma que vocês vão entender. Primeiro entendam que o Prota realmente queria fazer parte da família, não que ele não seja, mas digamos que ele se esforçava pra ser reconhecido. Querendo ou não, ele era o terceiro filho de uma família de cavaleiros. Pra piorar, era filho de uma concubina. E ainda tinha o corpo frágil. Quando viu o Prota, o pessoal até comentava bastante, dizendo que mesmo se esforçando pra caramba, o garoto não tinha nenhum talento. E o Prota meio que sabia disso. Ele também sabia que ninguém ficava do seu lado. Porém, mesmo assim, ele aguentou. Se esforçou ao máximo. Achou que se continuasse tentando, ganharia o reconhecimento do seu velho. Sabe, na teoria, realmente ele tava ganhando. Tava conquistando o seu pai. Porém, ele tinha um irmãozinho bem pela saco. O irmão até pergunta se ele realmente tá começando o treinamento de cavaleiro. Ele realmente vai se enganar com isso? Só que o irmão fala isso pro Ferda, depois de ter estoporado ele na parede. Então, tipo, ele bateu e agora quer meter essa de perguntar. O irmão ainda diz que ele não tem o direito de fazer isso, não com aqueles olhos azuis imundos. Rapaz, aí depois de uma porrada dessa, sabe aquela história de reconhecimento da família? Então, meio que o Prota já não tinha mais. Os olhos do seu pai já haviam abandonado há muito tempo. Por conta disso, depois o garoto se apresentou, avisando que ia abandonar a família. Nesse momento, vocês acham o quê? Que o pai dele vai falar, não, fique, por favor, você ainda é meu filho? Se liga, rapaz, a gente tá na vida real. Ou não, né? Mas, independente, o Prota foi expulso do mesmo jeito. O pai dele não fez nem questão. O velhote deixou bem claro que o Prota não é mais um Rosnova. O que pegava o Prota é porque, mesmo sabendo o tanto que ele se esforçou, ninguém ligava pra ele. E por isso, ele decidiu não perdoar nenhum membro da família. Não só isso, como também tá decidido a fazer todos eles se arrependerem de terem jogado ele pra fora. O moleque tá cheio de rancor e com muito ódio. Porém, foi naquele dia que ele acabou se tornando um mago. A idade que ele despertou como mago foi aos 18 anos. E isso, sabe, não é o ideal. O Prota foi espancado e julgado por isso. Se tornar um mago aos 18 anos, o cérebro dele vai ser mole o suficiente pra entender alguma coisa? Levará décadas pra ele compreender os princípios puros. Nessa idade não dá. Pra vocês entenderem melhor, todo mago usa sua força interior como força motriz. Ah, mas o que é força motriz? É basicamente algo que gera movimento, seja energia ou um agente. Deu pra entender? Bom, agora que vocês já entenderam, o Prota tava dizendo que não importa se ele sabe ou não. E realmente não importa, porque sua energia era vermelha. A sua força motriz era ressentimento e rancor. Basicamente, a sua mana era alimentada por ódio e vingança. E isso dá uma certa força pro Prota, na verdade muita força, mais do que a maioria. Por incrível que pareça, quanto mais ele odeia alguém, mais forte ele fica. Com isso, ele alcançou o sexto círculo, através da vingança acumulada. Com o sexto círculo já formado, o único lugar que ele voltaria era óbvio, a sua casa. A casa Rosnova. Primeiro ele fez com que os servos que o insultavam eliminarem um ao outro. Também fez o primeiro e o segundo príncipe se odiarem, e depois deixou que se destruíssem. E finalmente o seu pai, aquele que ele tinha mais ressentimento. O pai já estava tão doido da cabeça que estava pedindo para ser eliminado. Porém, o Prota dizia que não, ainda não. Ele deve observar de perto a ruína da família, a orgulhosa família Rosnova que ele demorou tanto para construir. O velhote assistiu o inferno se desenrolando diante dos seus olhos e foi completamente quebrado. Depois disso, tudo relacionado à família Rosnova tinha acabado, mas ainda não era o fim. Não era o suficiente pro Prota. O seu ódio e sua raiva não esfriaram, mas se espalharam por todo o continente. E o interessante é que incontáveis guerreiros fortes ergueram suas espadas contra o garoto, mas deu certo? Não, o garoto acabou sobrevivendo mais uma vez, só que ele já estava no estágio mais alto que um humano pode alcançar, o oitavo círculo. O maldito subjugou até a realeza, isso porque ele já tinha se tornado um arquimago. Só que mesmo sendo tão forte, ele sabia que todo o continente estava ressentido com ele. Uma hora ou outra voltariam buscando vingança. Portanto, o garoto decidiu que precisava se tornar ainda mais forte, forte o suficiente para esmagar qualquer um. Mas aí ele foi cair para os livros e estudar para entender como é que se chega no nono círculo, o estágio de um semideus. Só que para chegar lá ele precisava de um poder esmagador. O ingrediente justamente era parte de um dragão vermelho, mas para
Parece até que é uma peça do destino, porque só existe um dragão vermelho, a arquiduquesa Baldrova, a mulher que ele ia se casar no passado. Agora vocês entenderam que a única opção ou era o Prota sair de casa, ou se casar com um dragão pra ser morto. E o pior é que ele ia tentar se casar com um dragão, mas o pai não reconheceu ele por conta de precisar do coração dela. O Prota já no castelo da Baldrova falava que o destino realmente é irônico. Na verdade, quem tá falando isso é a Baldrova. Ela diz que nunca poderia imaginar que a pessoa que deveria ser seu noivo vai ser a pessoa que vai tirar a sua vida. O Prota também não tá tão tranquilo assim. Essa luta realmente tá sendo acirrada. Porém, mesmo assim, o garoto ainda tá bem forte. Ele diz que é melhor ela morrer pelas suas mãos e ainda chama dragão de tirana Baldrova. A Baldrova diz que sabe que é chamada de tirana, mas por que isso? Ela nunca se mostrou, mesmo antes do Prota nascer. Ela esteve ali esse tempo todo, longe do mundo humano. Que rancor ele guarda pra tá tão cheio de hostilidade? O Prota pergunta como é que ela não percebe o que fez. Ela é a causa da sua desgraça, por conta da ganância inútil dela procurando um noivo. Ele foi expulso da sua própria família. A Baldrova então pergunta se a culpa disso tudo é dela. E o Prota responde que sim. Essa ganância de um dragão cruel querendo um humano pra casar é maluquice. Bom, diante disso, a Baldrova começa a mudar a sua postura. Ela diz que realmente. O Prota, por outro lado, fica em dúvida. Como assim realmente? Bom, seja o que for, não importa muito. Independente do que ela vai falar, isso gerou tempo suficiente pro Prota reunir mana. Agora ele tá pronto pra dar o golpe final. Porém, a Baldrova continua dizendo que finalmente entende. Mas e aí que ela vem com a pata gigante pro ataque? O Prota, claro, ergue uma barreira pra se defender. Mas sabe, não aconteceu exatamente como o moleque tava imaginando. A Baldrova não tava vindo com a pata pra ferir o garoto, mas sim ela mesma. O garoto começa a se perguntar o porquê que ela fez isso. Por que ela se feriu? A dragão, por outro lado, diz que o garoto deixou claro que pra sua magia funcionar, requer um coração de dragão, não é? Na hora o Prota pega a maldade. Ela então tá querendo deixar o coração inutilizável. Assim ele não vai conseguir chegar no 9º nível. O garoto tenta gritar, mandando ela parar. Se ela realmente quebrar esse coração, ele não chega no 9º nível. Porém, também ela não precisa parar por boa vontade. Ele mesmo vai começar a agir e impedi-la disso. O Prota tenta acertar o ataque final antes que a Baldrova inutilize o coração. E eu acho que ele realmente conseguiu, pelo menos em partes, né? Não, deixa pra lá. Ele não conseguiu não. A Baldrova ainda tá viva, lascada, lenhada e ferrada, porém ainda viva. O Prota fica desesperado, pensando no coração. Será que ele realmente foi destruído? Mas é aí que ele percebe que o coração na verdade tá intacto. A Baldrova, por outro lado, ainda manda o garoto pegar. É aí que o Prota fica boiando, porque tipo, ela tirou realmente o coração? Por quê? Sendo sincero, ele diz que não consegue entender a Baldrova. Por que ela tá indo tão longe? Se isso realmente fosse uma luta final, ela poderia ter matado alguém como ele há muito tempo. A Baldrova, por outro lado, diz que sabe. Porém, ela só fez isso porque o Prota se tornou miserável por culpa dela. Pra ser sincera, ela se odeia há muito tempo. Tanto tempo que o Prota não consegue nem imaginar. Ela também não só odiava a si mesmo, como o sangue cruel que corria pelas suas veias. Sabe, o desejo de ficar com raiva e destruir sem motivos. A dragão que não poderia ser parada. Aquela que quando despertava, trazia caos e destruição. Pra ser mais sincera, a sua própria existência aterrorizava as pessoas. E a Baldrova sabia disso. Até que começou a pensar que tudo se resolveria se ela simplesmente morresse. Mas esperar pela felicidade enquanto viva foi só um sonho burro que causou problemas pra muitas pessoas, já que muitos se tornaram miseráveis por sua causa. Ela espera que pelo menos o Prota seja feliz por causa dela também. Essa é a última coisa que ela pode fazer por ele. O Prota fica incrédulo, quebrado, sem entender a emoção que tá surgindo no seu peito. Até se pergunta por que parece tão desconfortável esse sentimento. Maldita Baldrova. Até no fim tá tentando mexer com ele, tentando não cair em tentação. O garoto foca no motivo de ter vindo até ali. A abertura do 9º círculo praticamente tá bem na sua frente. A única coisa que o garoto precisa é a essência de um dragão que viveu por eras. Se ele absorver aquilo, irá além dos humanos, se tornará praticamente um deus, quer dizer, um semideus. Basicamente, renascerá como uma nova entidade. Só que assim que consome aquela gota, tudo muda. Primeiro que o garoto parece não tá na mesma existência de antes. O Prota até começa a se perguntar o que diabo está acontecendo. Ele se lembra de certamente ter pegado o coração do dragão. Parece agora que ele caiu num pânico sem fim. Será que o motivo é porque ele consumiu aquele coração? E essa emoção massiva que tá aqui na frente dele? O que diabos é isso? Ah, rapaz, falando em emoção, esse mesmo sentimento é passado diretamente pro Prota, sentindo tudo que a Baldrova sentiu. O garoto acaba se ajoelhando no chão por conta dessas memórias. Ele acabou vendo um desespero profundo e antigo que não pode ser comparado ao dele. Uma bela solidão que ainda tentou abraçar o mundo até o fim. Só que parando pra analisar, o Prota percebe que sua raiva e seu ódio acabaram com aquela vida. Porém, ambos esses sentimentos eram tão insignificantes perto do que a Baldrova sentiu. O que diabos ele fez? O que era tanto assim que ele queria na verdade? Era ser um arquimago? Vingança? Se tornar um semideus? Na verdade não era nada disso. O que o garoto sempre quis foi ter uma simples família. O seu sonho era ter uma mulher
mulher, um pivete e poder viver em paz. E sabe, a Baldrova também não era muito diferente disso. Ela tinha o mesmo desejo do que o Prota. É aí que o moleque começa a reparar que tudo que ele fez foi futilidade, foi burrice. O pior é que agora a Baldrova já morreu pelas suas mãos. Do que adianta? Uma cagada esse maldito já fez. Mas sabe, tem um feitiço que somente um mago de 9º nível pode conjurar. É o feitiço do desejo. Mas ao mesmo tempo que ele conjura isso, o garoto começa a refletir que não faz muito sentido. O que diabos ele tá fazendo? Porém, é nesse mesmo tempo que alguém começa a chamar por ele. O Prota começa a pensar o que diabos tá na sua frente. Por que o pai dele tá ali? O Erembal começa a dar um esporro no Prota chamando ele de moleque. Por algum acaso, o garoto tá viajando enquanto ele fala? O Prota não entende muito bem o que tá acontecendo, porque era pro seu pai ter morrido aleijado há muito tempo. Bom, o pai repete de novo que o noivado dele com a arquiduquesa Baldrova foi decidido. Ele sabe exatamente o que isso significa, não sabe? Se ele por algum acaso recusar o noivado, a família vai acabar perdendo bastante. Porém é aí que o nosso Prota dá um passo à frente. O moleque entendeu que voltou no passado, então já bate de frente com seu pai e diz que entende. Na verdade, o garoto tá decidido a dessa vez fazer as coisas diferentes. Ele tá decidido a se casar com a arquiduquesa Baldrova. Depois da decisão do Prota, um tempo se passa e o irmão dele tá recebendo a notícia. Esse aí é o Uren Rosnova, o segundo filho da família. Ele pergunta pro seu criado se ele realmente ouviu direito. Não é possível que aquele otário tenha feito isso. Ele não caminharia pra própria morte, a não ser que tivesse realmente desesperado pra morrer. Então, o que aquele idiota tá aprontando agora? O servo diz que o irmão dele ainda não partiu, porém mandou todos os criados saírem do quarto. O Uren gosta bastante de ficar sabendo disso, então ele vai dar uma passadinha lá pra falar com o irmão. Sabe aquela conversa antes dele partir? Assim que chega no quarto do Ferda, o moleque nem sequer bate na porta e sai abrindo chamando Ferda de lixo. O que ele tá fazendo que ainda não partiu? Porém, quando repara no Prota, ele percebe algo um pouco diferente. O Uren tinha certeza que ia encontrar o Prota fazendo birra, chorando e não querendo ir. Só que ele acabou encontrando o garoto arrumado. Até a hora dele tá um pouco diferente. E pior, por que ele tá se preparando sozinho? O Prota já diz pro seu irmão por que ele tá entrando assim sem nem bater. O irmão pergunta por que ele tá se vestindo sozinho. E o Prota avisa que falou pra todos os criados saírem de propósito. Afinal, ele tem que se acostumar, porque lá ele não vai ter mais essa mordomia. O Uren diz que ficou sabendo da notícia do casamento do Prota. O garoto pelo menos sabe o que isso significa? O garoto diz que sim. Não é uma ordem pra ser expulso de casa? O Uren diz que não. Ele tá querendo dizer do fato que o Prota vai morrer se seguir com esse casamento. O Ferda sabe pelo menos por que o motivo do cargo de noivo da arquiduquesa tá livre até agora. O Prota, abaixando a cabeça, diz que sabe. Ele sabe muito bem. No passado, o primeiro noivo da Baldrova foi o terceiro príncipe do Império. Um homem perfeito, com uma mente extraordinária, aparência excelente e grande popularidade. Ele até abriu mão do trono como o próximo imperador e se voluntariou para ser noivo da Dragoa Violenta. Temos que confessar que esse aí realmente teve bastante coragem. Mas apenas um dia depois de oficializar o noivado, as coisas começaram a desandar. O coitado foi completamente esmagado. O Uren então pergunta se o Ferda realmente acredita que vai conseguir noivar com aquela doida. Será mesmo que ele vai conseguir fazer algo que nem o terceiro príncipe conseguiu? Bem, mas quem poderia impedir um idiota de fazer uma cagada dessa, não é? Ir direto pra boca de um dragão. E o pior, com os próprios pés, sem ninguém forçando. E ó, ele nem pensa em desobedecer a ordem vinda diretamente da família e fugir. Se fizer isso, o Uren promete ir atrás do Prota e cortar o seu pescoço antes mesmo da Baldrova. Só que o Prota, pra não mostrar fraqueza, diz pro seu irmão controlar melhor a sua parte de baixo. Sim, a parte de baixo, aquela parte de baixo. E isso porque todo mundo sabe o jeito nojento que ele fica olhando pra cunhada mais velha. Ah, meu amigo, aí ele tocou na ferida do Uren. O Prota diz pro seu irmão que por mais que ele queira o encher de porrada, é melhor se segurar. Diferente de quando eles eram crianças, seria uma pena deixar uma cicatriz no rosto do Prota, não seria? Bom, é uma longa caminhada até a boca do dragão, então ele vai indo. Assim que chega na carruagem, o seu mordomo já começa a suar o nariz de tristeza. Ele diz que foi uma honra servir o grande mestre. O Prota sabe que isso tudo é falsidade. Ah, esse miserável não tá nem um pouco triste. Se fosse verdade, primeiro ele nem teria batizado a comida do Prota no passado. Hein, esse safado fez isso. Quando o moleque era mais jovem, ele achou que estava doente apenas por ser uma pessoa frágil. Porém, descobriu mais tarde que nem os servos estavam do seu lado. Quando o garoto pensa naquela época, surge toda aquela vontade de matar esse velho safado desprezível. Mas dessa vez ele fará tudo diferente. Não tem pra que fazer de novo. Ele diz pro velhote que já se esforçou demais por muito tempo, cuidando de alguém como ele por tanto tempo. Isso sim é um verdadeiro esforço. Bom, agora ele deixa a família Rosnova nas mãos do velho, pelo menos enquanto ele estiver fora. O velho deve pensar, isso se você voltar, né, seu otário? Bom,
mas o Prota nem liga muito pra isso, sabe? Ele tá mais leve, talvez por já ter tido sua vingança na última vida. A sua mente agora já tá em paz. Raiva, sede de vingança, ele já não sente mais isso. Podia parecer que não, mas a magia que ele usava também era um problema, porque parecia muito como uma droga, extasiante no começo, mas conforme o limite vai aumentando, acaba se tornando algo que você nem consegue controlar. Quando ele tava dodói da cabeça, tudo era revigorante e emocionante. Pelo menos tudo antes dele consumir aquele coração, né? O coração meio que mudou a sua vida, querendo ou não. Ou até mesmo a gente pode dizer que foi a Baldrova, porque afinal o coração era dela. Bom, o que importa é que o Prota não quer mais saber disso. Ele não quer mais saber daquela magia podre. Essa paz que ele tá sentindo depois de tanto tempo é algo que ele tá gostando bastante de sentir. Mas o que pega o garoto é sobre a magia. E agora? Será que ele vai despertar como um mago de novo? Bom, é melhor deixar essa história pra lá, porque finalmente eles já chegaram. Assim que chega na beira do território, tem uma placa grandona escrita: a entrada é proibida além desse ponto, pois o território é da Arquiduquesa. E sabe, dali em diante o Protinha vai ter que andar a pé. Assim que o cocheiro ficou sabendo que aquele território era da Arquiduquesa, o dragãozão vermelho, meu amigo, ele picou a mula e não pensou duas vezes. A Prota ficou meio triste, né, porque agora vai ter que canelar bastante. Mas pelo menos agora também tá livre de vigilância. O problema mesmo é, se algum animal selvagem pular pra cima dele, ele já não é mais um mago. Falando nisso, é melhor realmente ele aprender magia, pelo menos pra sobreviver. Talvez até o quarto círculo já esteja ótimo. Bom, sentindo uma brisa leve vindo do meio do mato, ele percebe que ali tem alguém. A garota transmite as suas saudações, dizendo que seu nome é Luri, a atendente da Lady Baldrova. Por algum acaso ele é o mestre Ferda Rusnova? O Prota diz que sim, é ele mesmo. A garota diz que é excelente. Ela vai escoltá-lo até o castelo. Bom, enquanto o Prota vai caminhando, vamos entender um pouco mais sobre a história desse reino. Na verdade, todo mundo imaginava que o Império fosse capaz de conquistar qualquer coisa. Os cidadãos de Aken estavam embriagados pelo poder do Império. Mas na verdade, esse poder não era tão perfeito. Na parte leste do continente Cerdes, tinha a Terra Demoníaca. Lá era uma terra literalmente infestada de demônios. Era um lugar tão maldito que infelizmente os humanos não conseguiram conquistar. Pelo menos não naquela época. Quem barrou, na verdade, os avanços dos monstros e reinou na linha de frente foi ninguém menos do que a própria Baldrova, o Dragão Vermelho. O Prota reflete bastante sobre esse assunto. Hoje em dia, todo mundo chama ela de Dragão Demônio, embora ela tenha sido a única que construiu uma linha de defesa contra o Reino Demoníaco. Tipo, se a garota sai dali, o continente é devastado por demônios. O problema é que todos os nobres não hesitam em caluniá-la. Dizem até que ela tá criando secretamente um exército de monstros. O problema é que eles não conseguem dizer uma palavra quando estão na frente dela. Só que enquanto o Prota reflete sobre isso, criaturas vêm chegando pelas suas costas. A sorte que ele tá acompanhado e a bicha realmente é boa na porrada. A Luri fala pro Prota não se preocupar. Enquanto o garoto estiver do seu lado, essas coisas não ousarão atacá-lo. O Prota diz que obrigado e beleza, mas por mais quanto tempo a gente vai ter que caminhar? A garota então pergunta se ele conhece a Via K. O Prota diz que Via? Não, ele não conhece essa via não. A Luri então responde que é Via Canela, meu camarada. Tem mais 2 horas de chão e vambora. O Prota começa a perguntar então como é que ela veio. E a garota diz que é simples. Quando ela tava sozinha, ela veio voando. É cerca de uns 10 segundos, sabe? Já é o suficiente. O Prota entende que certamente essa doida não é uma doida comum. Ela é uma subordinada que herdou o sangue de dragão. Basicamente uma Dragon Spawn. Essa empregada tem uma força mágica inata, chifres e até caudas ocultas. Ela é uma prole do alto escalão. Um nível diferente do comum, sabe? O Prota já morto de cansado. Dá a ideia deles voarem até o covil. Não seria melhor assim? A garota diz que se fosse desse jeito, ela teria que carregá-lo, não teria? O Prota diz que a garota não precisa se preocupar com ele. Se for realmente um voo, ele aguenta. Porém, a Luri diz que não. Ela não vai fazer porque realmente não quer carregar ele. E não porque tá preocupada com ele. O Protinha, coitado, que mal tá se aguentando em pé, realmente fica sem o que falar. Juntando forças, ele disse que ela realmente não quer. Então não há nada que ele possa fazer. Que tal então eles pararem só por um minutinho? Descansar por um momento e depois partir de novo. A garota pede para que por favor ele descanse e mova-se rápido. Afinal, a sua mestra tá esperando. O Prota, mortinho de cansado, já tá pensando que realmente isso vai dar trabalho. Pelo visto, ele já tá cansando antes do casamento. Na verdade, a gente já sabe que casar não é fácil, né? Só que o Protinha tá descobrindo isso agora. Eu não sei nem porque eu tô falando isso, porque eu também não sou casado. Mas enfim, imagino que seja bastante difícil. Bom, depois de uma longa caminhada e finalmente chegando ao castelo, a Luri bate na porta da sua ama. Ela diz que seu noivo finalmente chegou. Depois de entrarem no castelo, o Prota começa a pensar que ele tá sentindo algo diferente vindo direto daquela porta. Será que toda essa pressão vem diretamente da presença do dragão? Bom, a Luri diz que vai receber a mensagem da sua ama. É melhor o Prota não dar um passo à frente, porque pode ser considerado imprudência. Aí já viu, né? Vai ser mais um pisoteado. O garoto
pergunta como assim? Será que ele não pode conversar diretamente com ela? A Luri pergunta se por algum acaso ele tá maluco. Ele acha que é alguém tão importante assim pra conversar diretamente com a sua ama? Bom, um momento depois, ela já retorna com a mensagem. A Baldrova diz: você, que veio pra se noivar comigo por ordem do Império Arken, eu a elogio por chegar nesse lugar, apesar de saber das minhas atrocidades. No entanto, não tenho intenção de forçar um noivado. Volte para onde veio. O prota não entende muito bem o que tá acontecendo, porque primeiro, ele veio esse caminho todo pra noivar com ela e agora tá sendo mandado de volta? Se fosse ele antigamente, até teria aceitado e metido o pé. Mas as coisas agora são bem diferentes. O prota diz que embora seja uma conexão feita por uma ordem, é por sua própria vontade que ele veio a esse lugar. Ele não deseja voltar, deseja prosseguir com o noivado. Vendo que a Luri não se movimentou, o prota pergunta se ela não vai lá passar a sua mensagem. Entendendo tudo errado, a garota puxa um bolsão de dinheiro, tendo entendido que ele veio até aqui por conta própria. Provavelmente está em uma situação difícil para retornar, não é? Porém não tem problema, ela lhe dará riquezas. Então agora ele já pode sair desse lugar e encontrar um novo lar. Porém, o prota deixa bem claro que não tem interesse em poder ou riqueza. O seu interesse é na verdade o mais verdadeiro e puro. O que ele pretende é noivar com a arquiduquesa Baldrova. Sabe, isso acaba irritando um pouquinho a Luri. Na verdade, isso irrita ela pra caramba. Ela diz que não vai prolongar essa situação. Ele deve sair daqui imediatamente. O prota fala que isso é bem curto pra ser uma mensagem da arquiduquesa Baldrova. E a Luri diz que não. Na verdade, isso é suas próprias palavras. Ele deve picar a mula desse lugar o mais rápido possível. Mas tudo bem, se ele não desejar sair, a situação pode ficar um pouquinho mais quente. O prota sente aquela energia e entende que o que ela tá lançando é medo dracônico. A Luri diz que sabe muito bem que tipo de pessoa eles, os mortais, são. São apenas lixos que não se importam com a lei de Baldrova. Estão apenas cheios de ambições e ganância. O prota pergunta se então é por isso que o terceiro príncipe morreu. E a Luri responde que sim, a cabeça dele estava cheia de planos de como usar a lei de Baldrova após o casamento. E claro que isso era algo que ela não ia permitir. Aquele safado era um homem descarado que achava que não seria pego. Esse foi seu maior erro. O prota diz que ele era de fato arrogante. Porém, a Luri, já pressionando o prota, diz que aos olhos dela, o prota é igualzinho. É a mesma coisa. Realmente pretende enganar a sua mestra? Será que ele realmente deseja morrer igual o terceiro príncipe? Só que sabe, o prota não tá com essa intenção. É claro que não. Então ele diz que ele, Fer da Rosnova, jura nesse lugar sem uma única mentira. Primeiro que ele não veio ali por coação de ninguém. E também não veio buscando nenhum ganho. Apesar de não falar, o prota pensa que assim como a dragão fez, dando o seu próprio coração para um homem egoísta, ele quer retribuir esse favor. Dessa vez será ele que dará seu coração. Então o moleque deixa claro que veio ali como aquele que se tornará o noivo de Baldrova. E já que agora eles serão marido e mulher, a empregada deve dizer a ela que de agora em diante, eles devem falar um com o outro diretamente, e não através de mensageiros. Digamos que a Luri não gosta muito de ouvir isso, acha até que o prota é um pirralho arrogante, como na verdade ele ousa dizer tamanha bobagem. Só que assim que ela vai partir pra cima do prota, a garota sente uma brisa leve passando por ela, saindo de cima do prota na hora. A garota entende o que é e pede licença por um momento. O prota, meio perdido, diz que tá bom, transmitindo as mensagens do prota pra sua ama. A Luri diz que o prota falou o seguinte: eu vim aqui como aquele que se tornará noivo da Baldrova. Foi exatamente assim que ele disse. Mas como pode um mero humano falar assim de um dos 12 grandes governantes? Se transformando, a Baldrova pergunta se isso é verdade. Me pensar que ele diria algo assim. Mas vamos ser sinceros, minha tropa. O prota tá bem servido demais, meu amigo. Isso aí é dentro toda a vida. A Baldrova diz que tá ficando bastante curiosa pra saber que tipo de pessoa ele é. Mas aos olhos da Luri, como ela descreveria ele? A Luri, é claro, que não gosta do prota. Diz que ele aparenta ser um humano fraco. Parecia que ele ia morrer pelo caminho antes de chegar no castelo. Fora que ele é horrorosamente feio. Elas duas deveriam se livrar dele o mais rápido possível. Porém, a Baldrova já fala: Luri, diga a verdade. Fazendo birra e pedindo desculpas. A Luri diz que na verdade o rosto dele era até que bem bonito. Do tipo que faria várias mulheres chorarem. Só que a Baldrova diz que não. Ela não quer saber de coisas superficiais assim. Se cansando e falando realmente a verdade. A Luri diz que na verdade o garoto é extraordinário. Ela é uma Dragon Spawn. É muito fácil para ela aterrorizar um mortal. Mas aquele moleque, ele é diferente. Primeiro que não teve nenhum medo dela, mesmo quando ela liberou toda a sua presença. Então meio que a Luri acredita que o prota é capaz de olhar diretamente nos olhos da sua ama. Bom, isso acaba deixando a Baldrova um pouco feliz. Ela diz que na verdade isso é muito bom. Um humano capaz de conseguir olhar nos seus olhos. Então agora ela sabe que pode enfrentá-lo normalmente. A Luri pergunta como assim, normalmente? É isso que ela quis dizer? A Baldrova diz que sim, normalmente.
normalmente. Só que esse normalmente dela, na verdade, é uma confirmação. Tipo, vai e faça acontecer. E a Luri sabe disso. Chegando até o Prota, ela diz que sua mestra decidiu prosseguir com o noivado. Agora ela vai guiá-lo até o quarto de hóspedes. Chegando lá, o Prota repara que tá tudo muito bem cuidado. Bem mais cuidado do que ele pensava. Se voltando pra Luri, ele pergunta quem é que limpa todo aquele lugar. É claro que a empregada diz que é ela. Porém, o Prota responde que sabe que é ela, mas sozinha, chamando o Prota de hóspede. A Luri diz que ela é a única atendente da sua mestra. O Prota pergunta como assim essa história de hóspede. Por que não um noivo? A garota diz que a cerimônia ainda não foi realizada. Até lá, o Prota ainda é um hóspede. Na verdade, ela tá torcendo pra que fique só nisso. Apesar de toda essa hostilidade, o Prota sabe que essa garota é como se fosse um cão guardando uma casa, pedindo pra garota parar com essa medição de poder inútil. O Prota pergunta quando vai ser a cerimônia de noivado. A Luri fala que vai ser realizado daqui um mês. Estará presente a sua ama, ela e o hóspede. Isso será realizado silenciosamente dentro do covil do dragão. O Prota começa a pensar nessa história de um mês. Talvez seja o suficiente. A Luri fica observando o garoto pensando. Ela pergunta se ele realmente acha que tudo vai ser entregue pra ele de bandeja, assim do nada. Esses um mês é o prazo para ele provar que realmente é qualificado. O companheiro da grande soberana deve ter a dignidade à altura. O Prota tem um mês pra se provar. Ele precisa mostrar que é qualificado o suficiente pra dizer que é noivo dela. O Prota já começa a imaginar todo o trabalho que isso vai dar e chega a dar uma preguicinha. Realmente casar não é nada fácil. O Prota até chega a perguntar se essa realmente é a vontade da sua mestra. Porém, a Luri diz que não. Essa é uma vontade dela. Porém, o garoto pergunta se realmente uma empregada tem tantas decisões assim por conta própria. A garota fala que a sua mestra tem um coração muito mole. Ela até pode ter deixado passar, mas a Luri não vai. Pelo menos não tão fácil assim. Mesmo com esse corpo fraco, o Prota deve provar que tem potencial. Se ele não pode fazer nem isso, então não importa se for noivo. Ele nunca será reconhecido como companheiro da arquiduquesa. Apesar de achar isso tudo muito chato, o Prota sabe e percebe que a sua noiva tem alguém muito bom do seu lado. Mesmo que não goste dele, ela coloca a sua mestra em primeiro lugar. E até aponta exatamente o que é necessário para um companheiro. Mas por que alguém tão leal não estava naquele momento em que o Prota estava atacando a sua mestra? Essa é a pergunta que fica na cabeça do garoto. Bom, ele diz que tudo bem. Digamos que ele mostra a sua habilidade. O quão longe ele deve chegar? Será que ele precisa se tornar um imperador de um império? A Luri diz que não. Ele deve fazer apenas o suficiente para não ser menosprezado pelos outros soberanos. O Prota pensa que falar é fácil, né? Como ele vai mostrar o seu potencial a esse nível? Bom, achando uma solução, ele diz que tá tudo bem. Ele fará o que for necessário. A Luri não entende porque o garoto tá tão relaxado. Ele tá achando por algum acaso que um dragão é brincadeira? Ou é apenas um idiota estúpido? O garoto diz que nenhum dos dois. Calma, ela não precisa se preocupar. Dentro de um mês, ele mostrará suas habilidades e ela vai ficar convencida. A Luri fica sem palavras, mas pensa da onde vem essa confiança desse humano. Bom, depois daquela conversa, a noite cai no castelo. O Prota, por outro lado, fica pensando em como ele vai provar o seu potencial. É verdade que ele, nessa vida, não tem habilidade nenhuma. No entanto, o mago é um ser raro nesse mundo. E entre eles, ele tem a experiência de ter alcançado o 9º círculo, algo que só o garoto conseguiu. Essa experiência é única, digamos assim, enquanto a sensação daquela época permanecer. É inteiramente possível ele conseguir aqueles círculos de novo. Só que para um mago, o primeiro círculo é o mais importante. Isso porque ele é a encruzilhada que determina a natureza do seu círculo de mana. A primeira opção é o círculo azul. Ele é criado através de meditação calma. É algo bem lento, mas por ser estável, é o caminho que a maioria dos magos escolhem. Por outro lado, a gente tem o círculo vermelho. É dele que vem as emoções turbulentas. Você ganha poder em troca de se tornar forte muito rápido. O problema é que é fácil de ser consumido pelas emoções. Em 2 pulos, você fica lelé da cabeça. O Prota do passado se tornou um arquimago através de uma única emoção, que no caso seria a de ódio. Se ele seguir aquele caminho que ele já percorreu, vai ficar forte ainda mais rápido. Porém, e o preço dessa brincadeira? O moleque não tá disposto a pagar. Então ele vai fazer diferente. Com certeza pra ele, nesse momento, aquele círculo não vale a pena. Bom, uma semana depois, a gente vê o garoto lá sentado e meditando. Ele até quase forma um círculo azul. Porém, todas as suas tentativas se tornam falhas. Geralmente leva pelo menos 3 anos pra você criar um círculo azul. O Prota sabe que leva muito tempo. Porém, com a sensação e o conhecimento da sua regressão, ele achou que seria mais rápido, sabe? Só que a natureza do círculo vermelho e do círculo azul é diferente. Isso acaba quebrando o moleque. Aparecendo na sala, a Luri pergunta se por algum acaso o Prota tá fazendo os preparativos. Ele diz que sim, ele tá. A Luri diz então que é melhor ele começar a melhorar, porque desde semana passada, nada mudou. O Prota diz que vai acontecer se ele continuar tentando. É isso que importa. Só que ele sabe que realmente é verdade que não houve nenhum progresso. Ele precisa tentar uma abordagem diferente, ou então não vai sair do lugar. E se sair, não vai ser o suficiente. Porém, pra surpresa do Prota, de repente um tremor acontece. Curioso pra caramba, na hora ele pergunta o que é aquela vibração. A Luri diz
diz que a sua mestra tá subjugando monstros nesse momento. O Prota pergunta como assim subjugando monstros? A Luri fala que ela tá eliminando pessoalmente os monstros que estão rastejando das terras demoníacas na fronteira leste. Escutando isso, o Prota começa a refletir um pouco mais. A Baldrova realmente tá fazendo algo assim? Ele diz pra Luri que gostaria de ver essa batalha. Será que é possível? A Luri, por outro lado, diz que é melhor o Prota não ver essa situação. É claro que o garoto curioso pergunta o motivo, e a garota responde que o motivo é porque um humano não seria capaz de suportar isso com a mente sã, a menos que ele queira pateticamente urinar na calça. E isso, claro, antes da cerimônia de noivado. É meio vergonhoso, né? Então é melhor evitar. O Prota se levanta e diz que não. Esse é um dever de quem se tornará um companheiro. Ele quer ver essa batalha com seus próprios olhos. Bom, já que o garoto escolheu, então não teve outro jeito, né? A Luri começou a voar com ele até o local, botando o garoto no chão. Ela diz que eles finalmente chegaram. Finalmente não, né? Porque a viagem foi bem rápida. O Prota, um pouco zonzo, começa a dizer que foi uma velocidade incrível, quase um teleporte. O seu estômago tá um pouco embrulhado, mas ele vai se recuperar. Porém, a Luri fala pro garoto que não é pra ela que ele deve estar olhando. Preste atenção no que tá na sua frente. E é aí que o Prota viu o puro caos acontecendo. Aquilo é simplesmente as terras demoníacas. De cara, a gente não vê a Baldrova, mas sim um bocado de monstro envolvendo ela. Só que sabe, a Baldrova é um dragão muito poderoso. Nem se tivesse 10.000 demônios segurando ela ali, conseguiriam mantê-la. Os outros demônios que viram o dragão escapando começam a ficar assustados. Porém, sabe, não vai dar muito tempo de correr. A Baldrova começa a quebrar um por um, pedaço por pedaço. Mas sabe, bater nos outros assim é legal, mas sabe o que é mais interessante? Fazer todo mundo de churrasquinho. Sabe, a Luri já tá meio que acostumada com isso. Faz anos que ela vê a sua senhora subjugando aquele lugar. Ver a forma dragão da Baldrova, pra ela é algo normal. Porém, pro Prota, é algo novo. Mas ainda mais com esse rugido. O moleque começa a cair e pensar que é como esperado. Ela tem muito poder. Poder esse que ele nem chegou a ver na sua vida passada. A Luri começa a perguntar se agora ele consegue compreender. É tão ridículo pra um humano ousar se unir com um dragão. Não faz sentido. Aquela é a verdadeira forma que se tornará a companheira do Prota. Mas vendo o braço do moleque balançando, a Luri pensa que é como ela imaginou. Ele já tá tremendo. É por isso que ela avisou o Prota com antecedência. Mas ele quis vir mesmo assim. Ela fala que o sangue do dragão vermelho reside a natureza de um dragão maligno. É assim, pelo menos, que os humanos chamam. Uma intenção assassina violenta que não pode sobreviver sem destruir algo, independente da personalidade. Essa é a natureza inata deles. As costas desses seres seriam quebradas todos os dias. Então mera determinação não é o suficiente para aguentar a vontade. Será que o Prota entende agora o que significa ser companheiro de um dragão? Um humano e um dragão nunca poderão ser um só. Logo, a sua mestra também perceberá isso. O sonho de estar com um humano é algo muito fútil. O Prota diz pra Luri que realmente é algo magnífico. A Luri na hora pensa, como assim? O moleque tá rindo? Em vez de sentir medo, ele tá sentindo admiração? Por acaso ele é um maluco mazo-mazo? Porque só se for assim. Bom, tempo depois, a gente já tá de volta no castelo. Deitado na nossa cama, o Prota pensa que, como esperado, ele tava preparado até. Mas o seu corpo agora tá um lixo. Primeiro foi aquele medo dracônico, e agora até um rugido. Fora que a Luri trouxe o corpo dele de novo à moda. A moda, caralho. Parecia até que ele era um saco de batata. Bom, é um milagre que a mente do Prota ainda esteja intacta. Mas nesse ritmo, ele vai desperdiçar um dia inteiro ao invés de formar um círculo de mana. Mas pra começo de conversa, por que ele quis ver aquela batalha mesmo? Bom, quando ele olha pra trás, pra aquela cena que ele viu hoje, um calafrio sobe na hora pelo seu corpo. Aquilo foi nada mais nada menos do que aterrorizante. Porém, ele ainda quer continuar assistindo. Todas essas ações na borda da Terra Oriental são realmente incríveis. São basicamente os passos de um nobre cavaleiro guerreiro que escolheu o caminho da penitência. Isso tudo apenas para proteger quem ama. O quão magnífico isso é. Uma pessoa dessas e o Prota, os dois juntos seriam lindo. Mas espera, que sensação é essa que tá surgindo no seu peito? É realmente um círculo vermelho? Não, não é esse tipo de mana que o garoto precisa no momento. Ele não pode repetir o passado. De todo jeito, ele precisa rejeitar essa mana. Mas engraçado que essas emoções para gerar essa mana não são dele, e sim da Baldrova. Quanto mais o garoto se lembra da batalha dela, mais claro o círculo de mana se torna. O engraçado é que essa emoção não é raiva e nem vingança. Mas qual seria o nome dela? Porque o Prota não consegue identificar. É meio que peculiar. É tão vaga que ele sente que pode dispersar a qualquer momento. Bom, se for assim, ele precisa capturá-la. Ele deve focar primeiro nesse sentimento desconhecido, depois comprimir, girar bem rápido e desenhar um círculo único. Aí, finalmente, ele acaba formando um círculo mágico. E dessa vez, o garoto pensa que tudo vai ser bem diferente. Quase o mesmo futuro, porém sem erros. Aquilo que ele fez no passado não vai acontecer mais. Bom, no outro dia de manhã, a Luri tá perguntando se ele realmente rompeu o circuito. Mas como é
que ele fez isso da noite pro dia? O prota diz que pelo visto ela tem um olhar muito bom. Mal chegou e já percebeu? A garota diz que ainda ontem ele tava tremendo como vara verde. Então, como ele conseguiu? Deveria ser impossível para um humano comum romper isso da noite pro dia. O prota diz que justamente esse é o motivo. Ele conseguiu porque não é uma pessoa comum. Mas então, como é que ele parece pra ela? A garota diz que, bem, ele atingiu os padrões de qualificação. O prota diz que pode até ser, mas ele ainda tem um longo caminho pra percorrer. Bom, será que existe algum lugar que ele possa treinar magia por ali? Tempo depois, a gente já tá nesse campo de treino e até que tá bem limpinho. A Luri diz que construiu aquele campo de treinamento conforme foi solicitado. O prota fica impressionado com isso e até bate palma. Digna da única empregada de Baldrova, construiu um campo de treinamento adequado sozinha apenas em meio-dia. A garota diz que na verdade não tá acreditando que o prota pediu apenas alguns alvos, porque não ferramentas mágicas caras. O que exatamente ele tá planejando praticar? O moleque diz que tá buscando controlar o poder mágico de forma eficiente. Se a mana não é controlada, ela é desperdiçada desnecessariamente. Maluri pergunta o porquê isso aconteceria. Porém, o prota volta com outra pergunta. Dragões não passam por isso? Tipo, por esse tipo de treinamento? Porém, a Luri fala que não. Isso soa como alguém dizendo que precisa treinar pra respirar. Se outros Dragons Pau ouvissem isso, o chamariam de primitivo. O prota pergunta se a garota também acha as ações dele primitivas. A garota confessa que, como ela ainda é uma Dragon Spawn, sim, ela acha. Isso acaba deixando o Protinho um pouco chateado. Mas tudo bem, o Inato não consegue entender o esforço de um humano. A Luri pergunta se pode assistir o treinamento do Prota. E ele diz que tudo bem se ela quiser ver um treinamento de respiração. Ah, moleque debochado. Enfim, se concentra aí no seu treinozinho pra mostrar o que é bom de verdade. Se vocês não se lembram, a base do controle de mana é a estabilidade. É assim que você forma o caminho do círculo azul. Mas o círculo vermelho já é outra questão, outra parada. Você deve agitar as suas emoções, só que também deve controlar ao mesmo tempo. Quando essa contradição é superada, o poder finalmente abre um caminho. No passado, o Prota levou um ano para extrair mana do fluxo violento e outro ano para condensá-la em uma esfera. Só que naquela época, para você formar um projeto de mana, era um esforço sobre-humano. Pelo menos foi assim na vida passada do Prota. Só que agora ele levou apenas 2 minutos. A Luri, vendo aquilo, fica impressionada. O garoto formou uma esfera mágica sem nenhum desperdício. E pior, ele teve sucesso no seu controle mágico na sua primeira tentativa. Só que o que ela não sabia é que o Prota não formou um círculo, e sim 3. E cada um com um poder extremamente grande, tanto ao ponto de despedaçar qualquer humano. Quem dirá um boneco de palha? O Prota começa a comentar que, pelo visto, as suas habilidades ainda não morreram. Quem fica bastante impressionada e um pouquinho desconfiada disso é a Luri. Chegando até a sua ama, ela faz todo o relatório da questão. A Baldrova também fica impressionada com isso e pensar que ele despertou como mago pouco tempo depois de ter chegado até ali. No entanto, ela não sabe exatamente quão impressionante isso é. Chamando pela Luri, ela diz que ela conhece mais o mundo exterior, como ele pareceu pra ela. A Luri diz que o garoto foi perfeito, sem um único erro desde o início, porém é por isso que ele parece suspeito e perigoso. A Baldrova pergunta o motivo da desconfiança. Por que isso? A Luri responde que não há um humano que alcançou esse nível sem nenhuma falha. Ele definitivamente tá escondendo algo, tipo como ser um pervertido que gosta de dor. A Baldrova fala que a Luri realmente reconhece um humano a esse ponto, mas pra isso tudo, ele deve ser pelo menos um homem notável. A Luri diz que odeia admitir, mas sim, ele é. A Baldrova fala pra ela não se preocupar, afinal, o Prota disse que veio até ela com intenções puras, então ela vai tentar pelo menos acreditar nele. Porém, a Luri reflete que a sua mestra já foi muito ferida pelos humanos, agora que ela finalmente abriu o coração. A garota quer garantir que isso nunca mais aconteça. Se ela pelo menos pudesse testar a verdadeira intenção do Prota, é aí que ela tem uma grande ideia. Logo em seguida, ela explica tudo com muito detalhe para sua ama. A Baldrova então confirma e diz que deve dar essa responsabilidade para o Prota. Dias depois, a gente tá vendo já uma mesa cheia de gente. Essa é a aliança do fronte do extremo ocidente. Todos na mesa estão se perguntando por que a arquiduquesa convocou os lordes. Outra coisa também que eles estão falando é que a arquiduquesa escolheu de novo mais um noivo. Um dos lordes pergunta como assim? Realmente ela encontrou um tolo pra isso? Alguém levou isso em consideração? O carequinha barbado diz que sim. É o terceiro filho da família Rosnova. Ele acabou de se tornar adulto e já arrumaram essa laranjada pro garoto. O Godinho diz que não imaginava que um pirralho que acabou de completar 18 anos vai começar a agir como um rei apoiado pela arquiduquesa. Outro nobre diz que o rabo dele. O garoto é defeituoso e não consegue nem segurar uma espada. Ele que não veio a
tá de rei. O gordinho pergunta como assim? O cara veio de uma família de cavaleiros guardiões do Império e não consegue segurar uma espada? O Barba Branca diz que, bem, quanto tempo será que ele vai durar? Não tem muita necessidade de preocupação, porque logo logo ele vai ser eliminado. De qualquer forma, a Arquiduquesa vai fazer como sempre, eliminar e despedaçar mais um noivo. Esse aí é o Conde Uvera. Chamaremos ele de Barba Branca porque eu achei mais interessante. Bom, pra parar de assunto, é anunciado que o Mestre Fer da Rosnova está entrando. Só que antes da gente prosseguir com a reunião, a gente volta um pouco no passado, quando o Proto tá recebendo a notícia. Ele pergunta se realmente tem que fazer isso. Bialuri diz que sim, é algo que ele eventualmente deve fazer. O garoto pelo menos sabe porque sua mestra é chamada de Arquiduquesa Baldrova. O Prota responde que sim, ele sabe. Tudo começa com o Soberano das Trevas e a fonte do mal que contribuiu para o nascimento do Rei Demônio, o Dragão Negro Goldwyn. Ele nasceu, porém não durou muito tempo. A Baldrova pôs um fim na vida curta dele. A Luri diz que o Prota tá correto. Por essa conquista, ela recebeu o título de Arquiduquesa e o território atual do Império. Atualmente, a tarefa mais importante da Lady Baldrova é a subjugação dos monstros. Portanto, como futuro marido dela, ele deve administrar o território e os lordes do fronte oriental por ela, simplificando tudo. A mestra dela vai cuidar dos assuntos exteriores e o Prota cuida dos assuntos internos. Será que deu pra entender? O Prota diz que, meio que ele entendeu. No caso, ele seria a senhora da casa, né? O que o Prota tá achando realmente estranho é que estão deixando ele provar o poder muito cedo. Será que ainda assim não confiam nele? Bom, sem outra alternativa, ele diz que tudo bem. Ele vai se encontrar com os lordes. De volta à sala, o moleque diz que é um prazer conhecer todos ali. Ele é um homem que em breve se tornará o marido da Arquiduquesa Baldrova. Antes deles começarem essa conversa muito séria, como todos gostariam que o Prota tratasse eles, os nobres começam a reparar que o Prota não é fácil. Isso por conta da primeira saudação. Deu pra perceber que o moleque não é inocente e burro. A hierarquia é decidida no momento que ele abre a boca. O Barba Branca diz que eles são os lordes que residem sobre a luz da Arquiduquesa. Naturalmente, eles devem respeitar a pessoa que se tornará o marido dela. Só que, no entanto, os lordes reunidos ali são pessoas que foram leais ao Império muito antes dele nascer. Portanto, não seria certo ele, o marido, mostrar uma certa cortesia apropriada? O Prota, sendo curto e grosso, pergunta se esse é o fim da resposta. O que ele quer saber é se deve falar formalmente ou informalmente. O velho deve responder apenas a essa pergunta. O velho, tremulando, diz que é correto que o marido fale informalmente com eles. O Prota diz que tudo bem, agora ele começou a entender como realmente vai funcionar. Como todos sabem, por mais que ele se torne marido, não há muito que ele queira mudar pessoalmente. Seus territórios estão sob suas mãos, então podem fazer o que sempre fizeram. Seja um governante benevolente ou explorador. A decisão é de cada um. Porém, um dos nobres se levanta e pergunta como assim, explorador? O Prata tá dizendo que eles estão enganando o povo? O garoto começa a pensar se foi longe demais. Então ele diz que não teve a má intenção. Foi apenas um deslize de linguagem. Mas é aí que o miserável solta, falando que consegue ver e entender o porquê que ele foi abandonado pela família. Parece que ele foi descartado por uma família de cavaleiros. E agora tá por aí, cutucando um ou outro, tentando se tornar um mago. Mas é melhor ele começar a mostrar modos pros seus superiores. Querendo ou não, ele é só um noivo do primeiro círculo. Ele só tá nessa posição porque é marido ou quase marido da Arquiduquesa. Fora que agora ele tá diante de uma pessoa do quarto círculo. Então quem ele pensa que é? O Prota diz que quarto círculo, né? É interessante. Nada mal. Porém o Godinho pergunta o que ele disse? O Prota começa a lembrar que um mago de quarto círculo é tratado com respeito independente de onde ele vai. Isso porque a hierarquia dos magos é dividida unicamente pelas habilidades. O Gordinho pergunta se realmente um mero primeiro círculo tá o insultando. Pelo visto tá na hora de o garoto receber alguns modos. O Prota, levantando a mão, diz que nesse caso ele tem uma proposta pra fazer. E talvez o cara goste para testar a habilidade de um mero primeiro círculo, porque eles não fazem um duelo. Alguns minutos depois, eles já estão lá do lado de fora. Os outros nobres começam a comentar que um mago do primeiro círculo contra um mago do quarto círculo é meio que idiotice. O resultado dessa luta não é meio que óbvio? Bom, o cabeludinho diz que é até que óbvio. Mas é bom porque esse garoto também realmente precisa de uma lição, então tá tudo bem. Enquanto isso, a Luri fica ali só escutando tudo. Os caras estão achando que o Gordinho vai pegar leve com o Ferda, mas eu acho que não. Ele tá bem irritado. Mas por mais que também não pegue leve, isso não vai mudar muita coisa. O Prota vai derrotar ele do mesmo jeito. Querendo ou não, ele foi o único que chegou no estágio de semideus. O garoto foi o único que foi de nono círculo. Bom, sendo bem humilde, o Prota pergunta qual magia ele vai usar. O maluco pergunta se o Prota realmente quer que ele revele o trunfo do duelo. Isso não é rude demais? Por outro lado, ele supõe que o garoto tá ficando com medo agora, não é? Tá bom, ele pode ouvir e querer desistir, então tudo bem. Ele vai conjurar a magia de quarto rank, a explosão mágica. Todo mundo fica
surpreso com essa magia. Isso porque realmente ela é poderosa pra caramba. É uma magia especializada em destruição. A pergunta que fica é, o garoto realmente vai conseguir aguentar essa porrada? Será que realmente não é melhor desistir? O garoto diz que entende, mas deixa ele dizer uma coisa também. A única magia que ele consegue usar é o disparo de mana. O gordinho pergunta, como assim disparo de mana? Ele realmente pretende vencer com a magia tão básica? O prota diz que não acha que vai perder. Sabe, por um lado, ele sabe também de bastante coisa. E escutando o garoto achando que realmente vai ganhar, o gordinho começa a fazer a sua magia. O objetivo dele não era só bater no prota, e sim fazer o moleque desaparecer. O prota começa a observar aquela magia assassina densa. Ela tá aumentando mais e mais, mas sabe outra coisa que o garoto percebe? É que ele também usa a magia das emoções agitadas, a magia de círculo vermelho. Porém, o garoto fica triste com isso, porque sabe que ele só tá mais forte, porque tá odiando alguém. Isso pro garoto só é lamentável. Porém, tudo bem, porque ele vai lançar agora sua magia e acabar com esse velho. Isso porque ao invés de lançar 3 círculos apenas, o moleque invocou 5 dessa vez. O gordinho, assim que vê o que tá vindo, começa a ativar uma magia de defesa. Porém, ele nunca foi o alvo. Ele não tava mirando no gordo, e sim no círculo mágico. Escutando o barulho de cacos, o gordinho olha pra trás pra ver o seu círculo e ele realmente, tá destruído. Agora, o que fica na cabeça do gordo é se é possível fazer isso mesmo estando no primeiro círculo. Mas calma aí, o prota tirou 4 bolas no círculo de mana. Sobrou uma, e essa ele guardou pro gordinho. O resto você já consegue imaginar, não é? A sorte é que essa última o prota não botou muita intensidade. Então era só pra derrotar e não machucar. O gordinho começa a refletir que não imaginava que poderia perder. O prota então pergunta se ele admite a derrota. De cara, é claro, ninguém quer assumir que perdeu. Mas o homem pensa que agora o único sentimento que tem no seu coração é de se tornar mais forte. Então sim, ele admite a sua derrota. O pessoal começa a comentar que não imaginava que o Tessalon de quarto círculo perderia pra um primeiro círculo. Eles não conseguem nem acreditar, mesmo vendo com seus próprios olhos. Maluri, que tava ali escutando, diz que se ele não consegue acreditar, mesmo depois de ver, então pra que ele vai precisar dos seus olhos? É mais fácil ela arrancar. Eu acho que depois dessa motivação ele mudou de ideia. O Tessalon começa a dizer que nunca imaginou que encontraria alguém tão habilidoso quanto o prota. O mundo é realmente muito vasto. O prota diz que a magia dele também é excelente. Se tivesse apenas sido um pouco mais rápida, ele provavelmente estaria um pouco mais em perigo. Mas sabe, o garoto até fica tranquilo sabendo que a força militar do oeste é tão forte. O Godinho fica feliz com isso. Fica feliz com o reconhecimento do prota. É uma pena que ele foi rebaixado da capital, mas já que foi reconhecido pelo garoto, isso não é tão ruim. Na verdade, é uma honra pra ele conhecer o marido da arquiduquesa. O prota entende que o gordinho foi rebaixado da capital, mas qual é o nome dele? O gordo se apresenta como Tessalon Walsher. O prota diz que, sim, ele se lembra. Porém, o Tessalon diz que, não, ele não se lembra de ter conhecido o prota. Mas o prota diz que conhece sim ele. Foi o seu benfeitor. Porém, o Tessalon pede perdão e diz que quando eles se conheceram, como assim benfeitor? Mas sabe, do nada o prota meteu um disparo direto na cabeça do gordo. Entrou pequenininho, mas o rombo que saiu atrás, lá ele. É claro que os outros nobres na hora começam a ficar bastante preocupados. O prota também não queria exatamente fazer isso, mas não teve jeito. Ele não podia deixar o Tessalon vivo, porque no futuro deixaria sua noiva muito triste. Tá vendo como é que o prota é romântico? Já tá pensando na mulher? Depois de ver a eliminação, é claro que todo mundo fica nervoso. O Ferda acabou de eliminar um nobre? Ele realmente fez isso? O duelo acabou, mas ele matou o cara antes que alguém pudesse impedi-lo. Isso claramente é um assassinato de um nobre. Mas quem diabos ousaria ficar diante dele? O prota pergunta por que tá todo mundo tenso. É por conta do Tessalon? Eles não precisam dar importância. Aquele é um homem que merecia morrer. Na verdade, deixá-lo vivo só traria tristeza à arquiduquesa. O Barba Branca pergunta como assim deixar a arquiduquesa triste. Não é a primeira vez que o seu senhor encontra o Lorde Tessalon? Eles já tinham o visto antes? E de que forma o Tessalon traria tristeza à arquiduquesa? O prota diz que a arquiduquesa Baldrofa deseja que os humanos sejam felizes. Uma arquiduquesa misericordiosa que luta pela humanidade no corpo de um dragão. O Tessalon acabou indo contra os desejos dela. E sobre esse assunto, é algo que só vai acontecer no futuro. Então seria um pouco difícil de explicar pra eles. O Barba Branca pergunta se o prota realmente eliminou um Lorde por algo que ainda vai acontecer. Será que ele não tá ficando completamente maluco? O prota, já imaginando isso, diz pra eles não se preocuparem. O garoto não vai se preocupar com o que o resto deles fizer. Bom, de volta à carruagem. O prota sente um mal-estar e começa a ficar zonzo. A sua cabeça tá girando pra caramba. Isso porque ele não imaginava que ia encontrar o Tessalon. Fora que também usou bastante mana. Quer dizer, ele usou um disparo só, né? Mas aquilo foi suficiente pra deixar ele com muita dor de cabeça. Além disso, ainda tá enjoado por conta da carruagem. Mas sabe o que faz falta pro garoto? Os carros de mana. Ainda não foram inventados. Mas pelo menos não fica com essa tremedeira toda. Enquanto o prota fica pensando, a Luri diz que ele é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Eliminou o súdito mais leal no primeiro encontro. Isso vai gerar um grande obstáculo pro noivado. O prota pergunta
como assim o súdito mais leal? O Tessalon? Leal? A Luri diz que sim. Ele era um lorde muito leal à Lady Baldrova. O Prota pensa que isso certamente é um problema. Mas ele era realmente um cara íntegro? A garota diz que sim e não. Ele era razoavelmente íntegro, mas também era um pouco corrupto. Quer dizer, corrupto pra caramba. No Extremo Oriente, essa mediocridade é considerada o melhor. Isso porque os outros nobres só pensam em encher o bolso. Então, tipo assim, digamos que ele era o melhor dos piores, saca? O Prota diz que mesmo assim, o noivado deve prosseguir como planejado. Isso porque o Tessalon morreu de forma justificável, e o Prota vai provar isso. O garoto também começa a pensar que se sua memória não falha, o Tessalon, nesse exato momento, mesmo morto, tá cometendo um grande crime no seu castelo. E adivinha pra onde o Prota tá indo? Sim, direto pro castelo da família Walsher. O mordomo diz que, lamentavelmente, o seu senhor não tá no momento, mas o Prota diz pra ele não se preocupar, porque o seu senhor está morto. Por enquanto, o mordomo só deve segurar isso aí. A Luri fala pra ele colocar aquilo no portão do castelo, onde todo mundo possa ver. O mordomo diz que tudo bem, mas o que é aquilo? Dando uma boa observada e reparando no cabelo que tá saindo de lá, ele finalmente entende que é seu mestre e começa a surtar. Bom, indo direto pro quarto do gordinho, o Prota começa a revirar tudo. A Luri até fala que eles estão parecendo saqueadores, já que ele decapitou o súdito mais leal da sua noiva. É bom que realmente ele tenha boas evidências, porém o garoto fala que ela tá falando muito pra quem também ajudou. No final, quem cortou a cabeça do jagunço foi ela, e não ele. A garota diz que fez isso porque queria cancelar o noivado, mas será que ela deve voltar e buscar a cabeça de volta? O Prota fala que não vai ser necessário, porque ele já achou a questão. Tem uma porta escondida debaixo da cama. O problema é que ele não achou o mecanismo pra abrir a bendita porta. Porém, a Luri fala pra ele se afastar um pouquinho. Ela vai fazer o que toda descendente de dragão faz de melhor: destruir alguma coisa. Com esse murro, ela diz que a porta finalmente tá aberta. Agora eles podem entrar. E é assim que começam a descer a escadaria, eles reparam que o lugar realmente é bem grande. Quer dizer, o Prota já conhece, né? Mas ela não. A Luri até comenta como é possível o lugar tá fedendo tanto assim a sangue. Mas é aí que ela entende que lá é um laboratório secreto, onde cadáveres de monstros e homens estão simplesmente emaranhados. A garota entende que esse rastro de blasfêmia só pode significar uma coisa: seguidores de demônio. Aqueles que desistem da sua humanidade pelo poder dos demônios. Entre eles, o Tessalon era um mago negro, um necromante. A Luri percebe enquanto anda que o cara costurou as entranhas de um soldado morto com um monstro. Isso é coisa de um maluco psicopata. Bem que os humanos realmente não são dignos de confiança. Ser um seguidor de demônio é um crime muito grave. Isso com certeza vai justificar o assassinato. Mas como o Prota sabia daquele lugar? Bom, o Prota na verdade está concentrado em outra coisa: a obra-prima sem nome do Tessalon, o método de cultivo de mana infinita. No passado, o Tessalon contou tudo isso pro Prota. Ele dizia que monstros produziam mana constantemente. No entanto, é uma mana turva, defeituosa. Ela não pode ser usada pra nada. Porém, se eles pudessem replicar a produção de mana de um monstro e extrair mana pura direto, isso se tornaria uma fonte de mana infinita. Se de fato ele completar aquilo, conseguiria até chegar no 8º círculo. O Prota na época disse que realmente era algo notável, mas o que ele pretendia fazer com aquele método de cultivo? O Tessalon perguntou se não era óbvio. Ele ia construir o seu exército de mortos-vivos e logo em seguida esmagar os nobres que o rebaixaram. O Prota na época falou que realmente era interessante, mas na verdade, aquele método vai ser bem útil para sua vingança. Depois disso, vocês já imaginavam o que aconteceu com o Tessalon, né? Peteco, peteco, peteco. Já de volta no presente, o Prota pensa que no final das contas, aquilo caiu na sua mão mais uma vez. Aquele foi o método de cultivo que permitiu ele chegar no 8º círculo muito antes e muito mais rápido. Se o garoto estudar aquilo de novo, vai chegar no 8º círculo ainda mais rápido do que no passado. Na verdade, várias vezes mais rápido. Porém, a Luri fala que realmente o Prota estava cobiçando tal coisa. No final das contas, ele realmente é um humano. A pesquisa tá completa e o pesquisador tá morto. Então, ninguém saberia se ele roubasse a oportunidade de se tornar forte que os humanos tanto desejam. Porém, o Prota diz que não. A garota deve destruir todo aquele laboratório. E quando ele diz toda, é toda mesmo. A Luri pergunta se ele realmente tá falando sério. O garoto se diz um mago, então não cobiça o conhecimento daquele lugar. O Prota diz que aquele diário de pesquisa tem o potencial de virar o mundo de cabeça para baixo. Porém, mas a que ponto? Ao invés de ser seduzido pela tentação de uma magia poderosa e deixar a arquiduquesa triste, é melhor arrancá-la pela raiz e destruir logo tudo. Então será que a garota poderia queimar tudo aquilo? Bom, a Luri diz que esse é um pedido muito fácil. Sendo assim, ela começa queimando aquela pesquisa. Depois começa a tacar fogo em todo o local. O Prota começa a pensar que a magia do Tessalon abrigava muito ódio por conta do Império. E isso foi justamente o que acabou consumindo. O Tessalon era possuidor de um círculo vermelho, o ódio complexo
complexo de inferioridade. Era tão forte quanto o Prota do passado. Era praticamente alguém que compartilhava da sua raiva e do seu ódio. O Prota também sabe que se levasse essa magia em diante, ele seria mais uma vez consumido pelas emoções. As emoções ruins, antes fosse a boa. Então é melhor por isso que é melhor descartar. O seu eu do passado teve que realmente fazer tudo isso para sobreviver. Mas agora ele tem outra chance, então não vale a pena. E essa magia da Luri realmente queima bem. Ele consegue sentir o calor pelo seu corpo. A Luri, enquanto isso, ficou observando o Prota, achando que ele é meio maluco da cabeça. Um psicopata imprevisível que ainda é meio maso-maso. Ele é um humano meio desagradável de se manter do lado. Mas por enquanto, é melhor ela só aguentar. A garota então fala pro Prota pra eles irem embora. É melhor sair daquele mofo. Fora que seria rude feder sangue na cerimônia de noivado. O Prota começa a pensar se escutou direito. É finalmente a cerimônia de noivado? Bom, voltando pro castelo da Arquiduquesa Baldrova, a gente realmente tá no dia do noivado. O Prota já tá todo arrumado, cheiroso e na beca, pronto pra encontrar a sua noiva. A Luri pergunta se por algum acaso ele já terminou de escrever os votos. E o Prota diz que com certeza. O engraçado é que realizar uma cerimônia com votos escritos por cada um deles é algo bem romântico, não é? Ele não esperava isso tanto da Arquiduquesa. A Luri diz que romântico é apenas uma forma gentil de dizer, mas para uma soberana poder realizar a cerimônia de noivado num lugar como aquele, pior que um estábulo, é meio que ridículo. A cerimônia deveria ser bem maior e bem melhor. O Prota percebe que a garota parece um pouco perturbada. É claro que ela não tá satisfeita com o noivado, mas ainda assim o que ela quer ver é a Baldrova feliz. A garota, percebendo que o Prota tá olhando pra ela, pergunta o porquê que ele tá olhando. É melhor o Ferda se concentrar em não amassar esse terno, afinal deu muito trabalho pra deixar ele assim. Bom, falando em deixar as coisas no mesmo estado, tudo anda bem quieto ultimamente desde a convocação. Mas qual é o estado atual do território da Arquiduquesa? Olhando pros lords, eles não parecem muito aptos a ir pra linha de frente. A Luri diz que ele realmente é um bom observador. Quando os lords receberam autonomia pela primeira vez, estava tudo relativamente bem, mas sem ninguém pra supervisioná-los. Todos ficaram ocupados com seus próprios interesses, tipo dinheiro, comida, mulher, cachimbo da paz. E o pior é que a insatisfação pública está sendo suprimida com força militar. É bem provável que em breve estoure uma grande revolta. O Prota diz que isso é muito sério, porém não seria resolvido se a Arquiduquesa intervisse pessoalmente com uma única palavra dela. Todos voltariam ao eixo. A Luri diz que o Prota vai descobrir em breve porque a sua mestra não intervém. Mas enfim, deixa essa conversa para outro momento. Tá na hora de focar no casamento, ou para ser mais exato, a cerimônia de noivado. A Luri fala pro mestre Ferda, por favor, tomar o seu lugar. A cerimônia de noivado já tá prestes a começar. Assim que a porta se abre, o Prota já sente uma pressão absurda. Ele até pensa que o ar que sai pela porta é de uma presença esmagadora. Como alguém como ele pode realmente encarar a Baldrova? Bom, a cerimônia começa e a Luri fala que hoje o mortal e o imortal se tornam um só. Eles serão unidos por um fio dourado, que nem as autoridades celestiais e nem as tempestades do tempo podem romper. O mortal se tornará um ao escapar do desconhecido e lavar o medo. Enquanto bebe, o Prota percebe que aquilo não é uma bebida comum e a pressão do dragão tá começando a desaparecer lentamente. Porém, a cerimônia continua. O imortal se tornará um ao apagar a futilidade e o fluxo infinito. Só que enquanto a Baldrova tenta pegar o pote, digamos que não dá muito certo. Por conta disso, eles têm que tentar mais uma vez, do zero. Um momento depois, o Prota tá escutando a mesma frase. O mortal escapará do desconhecido e lavará... Só que, sabe, ele já não tá prestando muita atenção. Ele já bebeu várias e várias vezes. Isso porque a Baldrova errou várias e várias vezes. O problema é que essa é a primeira vez que o Prota tá bebendo nessa vida. Ele é fraco pra bebida, meu parceiro. E, sabe, ele tá começando a pensar que já bebeu demais. Isso pode deixar ele um pouco em apuros. E sabe, de novo a Baldrova errou. Só que de tanto errar, a Luri acaba ficando um pouco irritada. Ela pede licença pro Prota por um momento. O Prota diz que tudo bem, ele só vai ficar ali tentando botar a cabeça no lugar. Mas é aí que ele começa a escutar os gritos. A Luri começa a dizer pra sua mestra o que ela pensa que tá fazendo. Foi ela que fez um escândalo e insistiu no casamento com o mortal. Então o que sua serva leal Luri fez? Aguentou aquele babaca esse tempo todo. Porém, se esconder enquanto seu noivo tá bem na sua frente é realmente maluquice. O que isso faz do noivo que tá ali? Saia com orgulho e cumprimente o seu noivo. E se ela derrubar o vinho de novo, dessa vez não vai passar. Eu falei isso tudo de uma forma bem suave comparado ao que a Luri falou. A mulher gritou e gritou e gritou. O Prota, coitado, já não tava se aguentando mais de tanto grito. A Luri ainda tem a vergonha na cara de perguntar se o garoto escutou isso. E é claro que ele admite que sim. Foi um rugido magnífico, comparado ao sopro de um dragão. A Luri fala que não teve escolha. Se eles quisessem que a cerimônia continuasse sem problemas, não teria outro jeito. Isso porque a sua mestra sofre de ansiedade social. O Prota pergunta
pergunta como assim ansiedade social. A empregada diz que a Lady Baldrofa reluta em lidar com humanos. É por isso que ela nunca sai do covil, exceto pra caçar monstros. O Prota pergunta se isso é sério, logo a grande Baldrofa. Mas espera, como é que a cerimônia vai prosseguir? Bom, digamos que a Baldrofa deu um jeito de sair de lá, só que não da forma que a gente pensava. A garota saiu totalmente armadurada. É, meu chapa, tu vai ter que se casar vendo a visão praticamente de um homem. O Prota até se pergunta se por algum acaso ela tá escondendo o rosto. E é engraçado que a Baldrofa é incrivelmente alta. Outra coisa que o Prota também ouviu dizer é que a polimorfia de um dragão é maravilhosamente bela. Só que aquela aparência não é mais adequada para um campo de batalha? Bom, a Luri diz que agora tá na hora de voltar à cerimônia de noivado. O mortal se tornará um ao escapar do desconhecido e lavar o seu medo. O imortal se tornará um ao apagar a futilidade do fluxo infinito. Blá 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 blá. Isso vocês já escutaram umas 4 vezes. O que importa mesmo é que a Baldrofa finalmente vai começar a aparecer pro Prota, porque a gente já viu, né? Pra beber o vinho do casamento. Ela vai precisar tirar uma parte da armadura. O Prota fica encantado só de ver aquela parte do rosto. E vamos admitir, senhoras e senhores, realmente dá pra se apaixonar só com essa parte. É, meu Protinha, você tá bem servido pra caramba, não reclame não. O garoto começa a pensar que talvez bebeu demais o vinho do noivado. O seu medo primordial desapareceu. A Luri diz que a seguir, chegou o momento de ler os votos um pro outro. O Prota pensa que já que voltou ao passado, essas palavras não vão fazer muito sentido, mas mesmo assim ele quer dizer, e pra ficar mais top, eu vou ler como se fosse o Prota, até porque vai fazer mais sentido, né? Você não me conhece bem, mas eu conheço você. Você me deu seu coração, e através desse coração, eu aprendi sobre você. Eu vi você sendo traído e caluniado inúmeras vezes, e mesmo assim, vi você cumprir seus deveres com a nobreza. Você até abraçou aqueles que te odiavam sem motivo. A sua integridade em nunca dar as costas àquilo que deseja amar, me colocou no caminho certo. Portanto, faço esse voto nesse lugar, assim como você me deu seu coração. Dessa vez, eu ofereço meu coração a você, minha rainha, meu tudo. Embora o Prota não tenha escrito as próximas palavras no voto, ele gostaria de dizer que é uma honra imensa estar noivo de tamanha beleza. Até a Luri acaba ficando comovida escutando isso tudo. Bom, ela diz que agora tá na hora da leitura da noiva, porém ela repara que a Baldrofa tá quieta. Bom, do nada ela fecha a armadura e levanta, começa a dar as costas pro Prota e simplesmente sai saindo, fechando a porta na cara de todo mundo. A Luri, meio que já entendendo, diz que a cerimônia de noivado está encerrada. O Prota pode retornar agora, só que o Prota fica meio perdido, sabe? Lá de dentro, a Baldrofa diz que sente muito, mas será que ela poderia entrar em reclusão por cerca de 3 dias? Bom, já deixando o Prota de lado e indo até a sua mestra, a Luri diz que já esperava isso dela. Fez tudo isso pra ganhar daquele cara arrogante. Realmente a postura de uma nobre dragão. Ela tinha tudo planejado desde o início, não tinha? Só que vendo que sua mestra não responde, a Luri já começa a mudar de ideia. Ela não teve a intenção, teve? Mesmo que estivesse ansiosa pra essa cerimônia, deveria ter falado alguma coisa. Só que sinceramente, na minha opinião, pra Baldrofa falar alguma coisa, ela deveria ter comentado bastante pedindo continuação. É, minha tropa, eu vou ficando por aqui. Como eu já avisei lá no início, se querem a parte 2, deixa o like. Comenta aqui também que isso vai ajudar. Mas estão muito ansiosos pra ver o que vai acontecer. Tem mais um capítulo disponível lá na Blade Toons. É só pesquisar por Me Casei com o Dragão que Matei. Bom, dito isso, já mendigando like, já mendigando hype, já mendigando comentário. Fui!